1 Pedro, capítulo 3, verso 15 em diante. Abra lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15 em diante. A gente, pela graça de Deus, termina aí hoje o nosso capítulo 3. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Verso 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Porque também Cristo sofreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos diante da tua palavra. Certamente ela tem os seus objetivos, que em nome de Jesus, cada um deles seja cumprido em cada um de nós. Nos ajuda num bom entendimento dela, para que possamos levar uma vida salubre diante do Senhor. Fica conosco, ilumina o nosso entendimento e nos conduz em direção à tua verdade. É a nossa oração em clamor em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como viver diante da injustiça? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. Como viver diante da injustiça? Na verdade, todos nós sabemos que estas pessoas aqui estavam passando circunstâncias extremamente difíceis, a ponto de chegarem a ser, algumas delas, mortas. Uma das dificuldades era a injustiça se manifestando. Como, por exemplo, a gente já viu isso, aqueles que difamavam o vosso bom procedimento. Difamar é você falar alguma coisa que não é verdadeira. Isso machuca. Isso traz dores a todos aqueles que são alvos de difamação e práticas injustas. Na verdade, essa inquietação de quem sofre pela manifestação, às vezes maciça, da injustiça, ela encontra, na verdade, eco lá atrás. Quando alguém diz assim, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Havia um povo onde os seus pés corriam para o mal, eram velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos eram pensamentos de iniquidade e nos seus caminhos existia desolação e abatimento. Desconhece o caminho de paz e nem a justiça nos seus passos. Veja, parece que foi escrito para hoje. Pessoas que experimentaram conviver com pessoas que só pensavam mal, só andavam para o mal, só praticavam o mal. Ele diz ainda, pelo que o direito se retirou, a justiça se pôs de longe.
Porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão sequer pode entrar. Não há espaço para pessoas naquele momento que queriam ser verdadeiras e retas. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. Veja que absurdo. Quem se desvia do mal é tratado como presa. Devia ser o contrário. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Veja que interessante. Então, são ecos do passado que vão encontrando ressonância à medida que a história da salvação se desenrola, e quer sejam os povos lá de trás, quer sejam extintos e venham outros povos séculos depois, parece que a indignação da parte de quem sofre estas injustiças, ela é permanente. Como, por exemplo, um determinado profeta diz assim: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando, Senhor? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que então me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, existe contenda, o litígio se suscita toda hora, esfregado na minha cara circunstâncias assim. Eu até oro diante do Senhor, mas não obtenho resposta às minhas orações. Então, para quê? Por esta causa, a lei se afrouxa pelo litígio, pela contenda, pela destruição e pela violência. A lei fica cada vez mais frouxa. Qualquer semelhança não é mera coincidência. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Veja que passou séculos, entrou na vida de outros povos, e a inquietação e indignação diante da injustiça permanece a mesma. Ele até via problemas se manifestando, mas não entendia qual era a sua utilidade, já que a sensação que ele tinha era de inutilidade. Onde a injustiça está lá, mas parece que nada do que ele faz pode fazer com que aquela circunstância mude. E talvez sejam esses os mesmos sentimentos dos leitores de Pedro, onde passavam circunstâncias difíceis e, por conta disso, eles poderiam se sentir inúteis. Já visto que eram pessoas pobres, nem sempre de ascensão social, e, portanto, pensariam eles, para que continuar no caminho reto se eu não posso mudar nada disso? Aliás, na verdade, algum já disse lá, já perto de Pedro, conviveu com Pedro, mas disse assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Veja. Porque, às vezes, diante do quadro em que vivemos, fazer o bem cansa. Às vezes, diante da injustiça, fazer o bem parece, à luz dos nossos olhos, que é inútil. Parece que não tem valor algum. Eu ouso dizer que Pedro, então, entendendo as circunstâncias em que esses irmãos estão vivendo, que não são circunstâncias novas, já se manifestaram desde o início da humanidade e andaram com o povo de Deus e evocaram as mesmas respostas daqueles que passaram por circunstâncias assim, onde as sensações eram de desfalecimento, uma sensação de desânimo, uma sensação de inquietação, dizendo, no final das contas, o que eu estou fazendo? Só eu estou andando desse jeito? Só eu estou praticando aquilo que é reto? Então, as sensações eram de desfalecimento. Sensações que apareciam lá atrás, apareciam no Novo Testamento e certamente aparecia dos leitores. No final das contas, eu estou fazendo isso para quê? Então, eu ouso dizer, embora alguns dizem que Lutero dizia que esse é o texto mais difícil de interpretação do Novo Testamento, há muitas inquietações, mas penso eu que se a gente for por essa espinha dorsal, vai ficar fácil de entender o que é que
Pedro queria trazer para a igreja de instrumentalização para que a igreja entendesse como ela deveria viver diante da injustiça. A primeira coisa, para viver diante da injustiça, olhe para a crucificação. Diz o verso 18, porque também Cristo sofreu, já que ele está falando no verso 17 de sofrimento, lembra? Os melhores manuscritos falam de sofrimento, porque se for, verso 17, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, está vendo o sofrimento? É melhor que sofrais por praticar o bom, o bem, do que o mal, porque Jesus Cristo sofreu praticando o bem. Então, quando a gente olha para a crucificação, há várias questões que se desnudam diante de nós. Primeiro, que nós não somos tão justos assim, já que ele fala que uma única vez Jesus Cristo morreu, é óbvio que ele está pensando nos sacrifícios do Antigo Testamento, onde havia a necessidade de repetição, justamente por causa dos efeitos limitantes daquelas ofertas. Como agora a oferta é o próprio corpo de Jesus Cristo, é onde nós comemoramos a ceia, que este é o meu corpo que foi dado por vós e meu sangue que foi derramado por vocês, esse sacrifício tem valor eterno. Não houve mais, então, e nunca mais haverá a necessidade de outros sacrifícios. Por uma razão muito simples, o ofertante era perfeito e a oferta também. A oferta era o próprio Jesus Cristo. O ofertante era o próprio Jesus Cristo. Ele diz para os discípulos, eu tenho um cálice que vocês não podem beber, é só meu. Porque à medida então que ele morre e ele ressuscita, na verdade, como é que a gente sabe que o Pai aceitou o sacrifício de Jesus Cristo de uma só vez, o justo pelos injustos? Foi porque depois da sua ressurreição, ele ascende aos céus e de lá o próprio Jesus Cristo, de acordo com Efésios capítulo 4, aquele que desceu foi o mesmo que subiu e ele mesmo, aquele que subiu, concedeu dons à igreja, o próprio Jesus Cristo. Então, de que maneira que ele faz isso? Onde o Espírito Santo desce no Pentecostes. Então, quando o Espírito Santo desce no Pentecoste, é a demonstração visível, através dos olhos, dos ouvidos, um som como de um vento impetuoso, através daquilo que eles podiam perceber das línguas como de fogo, e eles também falando coisas em outras línguas humanas, não são eles medos, partos, elamitas, naturais da Mesopotâmia e assim por diante, como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua materna. Então, o evento de Pentecostes não tem como inventar moda. Se quiser, você vai para 1 Coríntios 14, só sobra um. Eu já dou logo de cara que ninguém faz doutrina de um texto só. Volta para o livro de Atos. Em Atos, são línguas humanas. Então, aquilo que acontece, aquele evento miraculoso, é a demonstração de que Jesus Cristo disse que quando ele chegasse à direita de Deus Pai, ele mesmo mandaria o Espírito Santo de Deus. Então, o sacrifício foi aceito pelo nosso Pai. Por essa razão, ele está dizendo agora para aqueles que sofrem injustiça. Não se esqueçam que, à medida que nós sofremos injustiça, nós fomos os primeiros a praticarmos essas injustiças. Pode ser que agora o nosso coração é transformado, espero que seja transformado, e certamente a gente pare de praticar a injustiça, mas o sacrifício de Jesus Cristo não foi os justos pelos justos. Na verdade, foi os justos pelos injustos. Então, quando nós sofremos injustiça da parte de outros, e aquela inquietação se passa no nosso coração, aquela dor se passa dizendo, como é que alguém pode fazer isso comigo? Você imagina nós que éramos pecadores, estamos recebendo injustiça e não gostamos da injustiça praticada a nós. Você imagina Jesus Cristo, que não teve nenhum pecado, recebendo voluntariamente as injustiças praticadas por nós. Só isso já deveria dar mais humildade para nós. Não é retirando a dor daqueles que fazem mal contra o seu povo, mas é dando humildade, dizendo, eu entendo. Agora eu entendo o que é que Jesus Cristo sofreu, porque quando eu olho para a crucificação de Cristo, ele não foi crucificado de graça. Ele foi crucificado porque eu fiz alguma coisa de errado, porque eu era injusto.
E graças a Deus, uma única vez, agora o justo pelos injustos para conduzir a vida de cada um de nós até Deus, nas nossas relações, penso eu que a gente não tenha tanta dificuldade dos pecados cometidos de anticristãos contra os cristãos. Penso eu que a maior dificuldade, embora isso também doa, seja dos cristãos em relação aos próprios cristãos. A gente até pensa assim, como é que pode alguém que professa a mesma fé do que eu, como é que alguém que comia na minha casa, como é que nós íamos para a igreja juntos, agora é capaz de barbáries tão grandes que até de mencionar dá vergonha? Gente ciumenta, gente contenciosa, gente irascível, gente que as obras da carne demonstram que quando nós erramos, alguma daquelas obras da carne nós praticaremos. Irmãos contra irmãos. Então, se nós nos lembrarmos de, no meio da injustiça, olharmos para a crucificação de Jesus Cristo, lembraremos quem nós éramos, os injustos da história, e é por isso que aquela crucificação existiu. Nós éramos os injustos da história, é por isso que Jesus Cristo morreu, nós matamos um inocente. Então agora, quando alguém faz alguma coisa em relação a nós, deveríamos nos colocar no lugar de Jesus Cristo. Precisamos aprender a morrer para conduzir os nossos irmãos até Deus. O grande problema nosso, com todo respeito, que é aquilo que os crentes fazem contra os crentes. E eu não estou querendo com isso dar base para aqueles que são crentes maliciosos encontrarem uma justificação para agora pisarem na vida de outros crentes. Apenas o que eu estou dizendo é que as nossas relações de amizade, de irmandade, de união e de pacificação só serão mantidas, de acordo com Paulo aos Efésios, onde nós devemos lutar diligentemente pelo vínculo da paz. Só existirá paz entre cada um de nós se alguém se colocar como Jesus Cristo se pôs em relação a nós. Alguém precisa morrer, irmãos. O problema das relações de crentes com crentes é que ninguém quer ser o morto da história. Ninguém quer se colocar no lugar de Jesus Cristo. Ninguém entende que foi à luz da morte dele que ele conduziu cada um de nós até Deus. Foi porque Paulo diz no Novo Testamento que ele não julgou com usurpação o direito de ser Deus. Ele sim poderia, no lugar em que se encontrava, não havia nada que obrigasse Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário. Nada. Por isso que a misericórdia é um ato livre de Deus. Então, se nós entendêssemos isso, que ele voluntariamente, a minha vida eu a dou, e eu a recebo, e esse mandato eu recebi de meu Pai, eu venho porque eu quero, eu venho porque eu tenho prazer, eu venho porque eu preciso morrer, eu venho porque primeiro nós precisamos nos sacrificar, para depois nós experimentarmos o que é glorificar. O problema é que nós queremos começar a escada de cima, e a escada se começa de baixo. Nós só conseguiremos andar diante das injustiças, abre aspas, inclusive as injustiças praticadas pelos nossos irmãos, fecha aspas, se nós aprendermos que nós somos os primeiros injustos e nós aprendermos que a relação para lidar com a injustiça é através da morte. O problema quando a gente conversa com os irmãos é que sempre eles falam dos seus direitos e nunca falam dos seus deveres. Eu estou falando isso com todo respeito, entendendo a dor que uma traição causa. A dor que alguém praticando sobre um crente causa. Alguém que nós andamos juntos e por sermos amigos íntimos abaixamos a guarda. E o outro se aproveita de nós abaixarmos a guarda para praticar atos de injustiça. Então, para a gente lidar com isso, a gente vai precisar orar a Deus e dizer, Senhor, assim como Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, me ensina a morrer para mim mesmo, para que, através da minha morte, para com a minha vontade, eu consiga
conduzir os meus irmãos até Deus. Porque o espírito branda acalma os maiores ofensores, de acordo com o Eclesiastes, e a resposta branda desvia a ira. Se a gente não morrer para nós, a gente não consegue conduzir ninguém até Deus, irmãos. Talvez você se pergunte, por que eu não consigo conduzir as pessoas até Deus? Talvez porque você ainda não aprendeu a morrer. O dia que a gente aprender a fazer isso, vai ficar mais simples. Porque se Jesus Cristo fosse usado o direito que ele tinha, como inocente que ele era, a gente não estaria aqui. A segunda coisa, que é tão simples, que para vivermos num período de frente à injustiça, precisamos olhar para a crucificação. A segunda coisa, nós precisamos olhar para o Espírito Santo de Deus. Verso 18 diz que ele foi morto na carne, mas o melhor manuscrito fala vivificado pelo Espírito. O Espírito Santo foi a instrumentalidade usada por Deus nesse texto para demonstrar não só que em João 10 Jesus Cristo tinha autoridade para se autorressuscitar, mas que também esteve envolvido na ressurreição de Jesus Cristo o Espírito Santo de Deus. Não faz nenhum sentido isso que está traduzido aí, de vivificado no Espírito. O Espírito de Cristo não precisa ser vivificado, já tinha vida, não tem o menor cabimento isso aqui. Então, a ideia é de instrumental e não de locativo, tá? No grego tem essa ideia de instrumental ou locativo. Esse texto é instrumental e não local. Então, Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus e o mesmo Espírito Santo abençoou Jesus Cristo para, tendo ido, o verbo foi aqui, não significa que depois da sua ressurreição ele voltou historicamente lá atrás para executar um ato que ele não tinha feito até ali. A ideia não é de trás para frente e nem de um espaço geográfico, mas a ideia é de cima para baixo. Aquele que desceu e agora ressuscita foi o mesmo que estava com Noé para poder levar a palavra adiante. Alguns interpretam aqui, só tem 5 possibilidades, tá? Eu não vou encher a cabeça de vocês com isso, mas pelo menos as 2 principais. Eu não acho que espíritos aqui sejam anjos, não tem a menor lógica. Eu sei que quem interpreta esses espíritos em prisão cita o texto de Judas, demonstrando que em Judas, de fato, aqueles que não guardaram seu estado original estão sendo reservados por Deus para, no último dia, serem punidos pelo Senhor. Lembra de Jesus Cristo, quando ele vai expulsar a legião, que são muitos, ele diz, viestes atormentar-nos antes do tempo? O problema com isso é que o texto claramente diz que pregou os espíritos em prisão, que em outro momento, enquanto Deus, na sua longanimidade, aguardava nos dias de Noé, está aguardando nos dias de Noé para quê? Para os espíritos se converterem, naquele momento que eram desobedientes. Não existe plano de salvação para a classe angelical. Não faz o menor sentido. Você vai ter que forçar a barra para dizer que Gênesis capítulo 6 são a relação sexual de anjos com as filhas dos homens. Anjos são seres assexuados, você vai forçar a barra para isso. Percebe? A gente vai acabar forçando a barra para tentar interpretar que isso são anjos. Então só sobra outras 2 possibilidades mais claras, que espíritos aqui se refiram a pessoas. A grande pergunta é se são pessoas vivas ou mortas. Depende de como é que nós vamos interpretar a prisão, e pode significar tanto uma coisa quanto outra. A ideia é que na época de Noé, enquanto Noé está pregando e fazendo e construindo a arca, diz o texto de 2 Pedro que Noé foi pregador da justiça. Olha só que interessante. Então ele trabalhava construindo a arca e pregava falando a respeito da justiça de Deus. Noé pregou durante 120 anos. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo foi o mesmo Espírito em que Cristo, através do Espírito Santo, esteve em Noé, por boca de Noé, para pregar aquelas pessoas que eram cativas nos seus pecados, por isso espíritos em prisão, mas também estas pessoas que depois da sua morte foram lançadas ao inferno, estão guardadas lá, para quando Jesus Cristo voltar,
serem lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. O inferno não é o estágio final. O lago de fogo e enxofre é o estado final. Então elas estão presas, aguardando o dia da manifestação do juízo pleno de Deus sobre elas, sobre os anjos, sobre todos aqueles que foram desobedientes e o próprio Satanás. Então o que ele está dizendo é dizendo para as pessoas que o Espírito Santo esteve com Jesus Cristo na ressurreição, o Espírito Santo esteve com Jesus Cristo, onde nenhuma profecia foi dada por particular elucidação humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Cristo esteve, por intermédio do Espírito Santo, na boca de Noé. Quando Noé falava, era Cristo falando. Não obrigatoriamente este ato aqui precisa acontecer após a ressurreição. Apenas ele está mencionando que o mesmo Espírito que ressuscitou foi o mesmo Espírito que esteve em Cristo na boca de Noé, pregando para que aquelas pessoas, quem eram as pessoas? Diz o texto aqui, nos quais estes espíritos, na época de Noé, que eram as pessoas que viveram na época de Noé, eram pessoas que eram desobedientes, pessoas que eram escarnecedoras, pessoas que eram zombadoras, pessoas que fizeram pouco caso da pregação de Noé, pessoas que desprezaram as palavras de Jesus Cristo vindo através de uma pessoa que pregava a justiça. Do mesmo jeito que talvez estes leitores de Pedro também se sentiam menosprezados, de apesar de Cristo estar na sua boca e eles sendo também semelhantes a Noé, pregadores da justiça, mas também são menosprezados, também são ridicularizados, também não conseguem convencer as pessoas, do mesmo jeito que Noé também não conseguiu convencer as pessoas, porque quem convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Mas o mesmo Espírito que deu suporte básico para Noé, para ele encontrar um suporte, uma força espiritual, para lidar com uma hostilidade durante 120 anos, e quase que a sua pregação não salvou ninguém, nem sequer a sua própria família. Ainda assim, Noé insistiu, porque é o Espírito de Cristo que estava nele. E aí ele encontrava renovação no Espírito de Cristo. A gente jamais deve encontrar renovação da nossa vida espiritual à luz das pessoas que, pela graça de Deus, se convertem através do ministério de qualquer um de nós. Vou repetir. A gente jamais deve encontrar renovação espiritual à luz de pessoas que se convertem através do ministério de cada um de nós, por uma razão muito simples. Às vezes, por ministério de cada um de nós, Deus não vai converter ninguém. Se você esperar uma renovação espiritual à luz da conversão, Noé estava em maus lençóis, porque ele pregou 120 anos e não aconteceu nada. Isaías pregou e ele chega a dizer: quem, Senhor, creu em nossa pregação? Ninguém. Há muitos homens e mulheres de Deus que precisam aprender que, a despeito do resultado da conversão de outras pessoas, o papel delas é serem pregadores da justiça. Aí sim faz sentido essa palavra ser aplicada àquelas pessoas, dizendo: olha, a despeito de serem poucos, a despeito de serem um número reduzido, ele diz aqui, agora então ele vai para o dilúvio, e o dilúvio é uma prefiguração do batismo. Eu só vou fazer menção com todo respeito. Tá? 1 Coríntios capítulo 10 diz que tudo que está escrito no Antigo Testamento está escrito para que a gente não cometa os mesmos erros de nossos irmãos do passado. E quando eles passaram a pé enxuto, a pé seco, eles foram como que batizados por aquela água que era borrifada sobre eles. E quando vieram os egípcios, que foram batizados por imersão, morreram. Eu só estou citando o texto. A prefiguração do dilúvio é que no dilúvio, da mesma forma, a chuva veio e aquilo foi como que um batismo para Noé e a sua família. Mas para aqueles que foram desobedientes, eles também foram batizados por imersão e morreram.
Você pode fazer o que você quiser. Você não vai ter como mudar esses dois eventos históricos, onde quem foi batizado por imersão morreu, foi tido como desobediente. E quem foi batizado de maneira diferente, não só aquela água que borrifava quando eles passavam a pé seco por intermédio do Mar Vermelho, como Noé, onde a chuva batia e simplesmente eles foram escondidos na arca. Essas pessoas sobreviveram. Então, para mim, eu não tenho problema nenhum. Se na nossa igreja, que é uma igreja que respeita o batismo por imersão, eu pergunto para você, para aqueles que querem ser batizados, você quer ser batizado por imersão ou por aspersão? Mas escolhe, porque eu vou fazer do jeito que está escrito aqui. Se for por imersão, eu vou segurar você e fica lá até o final. Se for por aspersão, tem um jeito de você, pelo menos é o que está escrito. Enfim, passando por isso, o meu ponto é que aquelas pessoas deveriam aprender que quando Deus olha do mesmo jeito que o espírito de morte passou sobre os egípcios e sobre o povo de Israel, e naqueles a quem tinha o sinal que Deus mandou, foram pessoas que foram salvas, foram pessoas que, por respeitarem a ordem de Deus, do sinal que foi colocado sobre a casa, Deus então abençoou e passou por cima delas. É isso que significa Páscoa, passar por cima. Então, aqui, o que ele está dizendo é que do mesmo jeito que a água lavou a terra dos pecados que existiam, o batismo também lava cada um de nós dos nossos pecados. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento, aquilo que era como um sinal, prefigurava o batismo, as pessoas foram salvas, as pessoas que se batizarem hoje, através da sua profissão de fé, onde ele está pensando nos adultos, quando ele diz aqui, figurando o verso 21, o batismo, agora também vos salva, dizendo, não sendo a remoção da imundícia da carne. Então não é o ato em si, mas é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Você lembra de nós lermos a respeito de uma boa consciência para com Deus? Quando ele diz que nós devemos falar da razão da esperança que existe dentro de nós, fazendo com, todavia, mansidão, temor e boa consciência. Boa consciência é para que a gente pregue, mas por dentro não seja acusado pelo Espírito Santo de Deus, que aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem, não sejamos nós os primeiros incoerentes a não fazermos. E agora ele está dizendo que as pessoas que são salvas, as pessoas que foram batizadas, precisam aprender que o resumo da vida cristã é todos nós termos a consciência limpa. O problema é que tem muitos que não prestam atenção que a nossa consciência pode se corromper, que há textos no Novo Testamento que diz que a mente de alguns foi cauterizada. Isso vai cauterizandinha. Você ignora que o Espírito Santo de Deus diz, não é desse jeito, você vai apagando o Espírito. Você ignora que as coisas deveriam ser daquela forma, não perdoa. E aí o texto de Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidado para que nenhum de nós seja pego com a raiz de amargura, que caímos da graça de Deus e, através dos nossos erros, venhamos a perturbar muitos de nossos irmãos. Porque a gente abençoa os nossos irmãos quando nos santificamos. E a gente perturba os nossos irmãos quando nós não nos santificamos. Portanto, o que acontece na sua santificação diz respeito a mim, irmãos. Tem gente que acha que pode não se santificar e levar a sua vida de qualquer jeito. Quando você não se santifica, me afeta. Quando você se santifica, também me afeta. Nós acabamos de prometer aqui. É a santificação que faz com que nós cheguemos diante de Deus e dizer, Senhor, eu era o injusto, eu matei Jesus Cristo, o Senhor teve misericórdia de mim, e o Senhor tem me acompanhado dia após dia. Agora tem a vida de irmãos ali que estão precisando, estão se distanciando de Deus. Senhor, me dá graça sobre a vida deles. Alcança como o Senhor tem me alcançado. Demonstra da sua misericórdia como o Senhor tem demonstrado a mim. E é esta ação, cada um de nós, quando nós nos santificamos, que nós abençoamos os nossos irmãos. Mas quando nós pecamos, nós simplesmente ignoramos o nosso papel coletivo.
Nós ignoramos o nosso papel em relação ao outro. E aí nós vamos simplesmente atropelando a nossa vida. Lembra, qual é a razão de Asaf permanecer santo diante de Deus? Porque ele diz, inutilmente lavei as mãos na inocência e guardei puro o coração. Porque a cada manhã sou afligido e a cada manhã sou testado. Então, ele não tinha, a gente não sabe o que aconteceu com Asaf, mas era alguma coisa que todo dia perturbava o coração de Asaf. E o que fez com que ele saísse daquele círculo vicioso, onde ele achava que não importava mais ser justo, não importava mais ser crente, não importava mais lavar as mãos, não importava mais ter uma consciência pura diante de Deus. Ele diz assim, só de pensar em falar tais palavras, já aí eu teria traído a geração dos filhos de Deus. O que fez com que Asaf saísse do círculo vicioso sem respostas às suas perguntas, é que se ele fosse pelo caminho que ele queria ir, ele iria prejudicar seus irmãos na fé. Por causa de seus irmãos na fé, ele ficou onde estava, sem ter respostas às perguntas que ele tinha naquele momento. Eu pergunto, quais coisas que nós nos refreamos, que nós paramos, que nós estagnamos, que a contenda que chega até nós para aqui, que o litígio que chega até nós encontra o seu fim em nós, que as obras da carne que chegam até nós vão encontrar um fim na nossa vida. Ainda que não tenhamos respostas ao sofrimento que é imposto sobre nós, precisamos lembrar que aquilo que nós fazemos de bom, de ruim, vai nos levar a termos uma boa consciência diante de Deus ou não. Aquilo vai nos acusar. E se o Espírito de Deus, irmãos, levantar esta acusação no nosso coração, pare o que você está fazendo. Aquele que foi entregar uma oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta, em vez de entregar, volta, resolve o seu problema e depois você entrega, porque o Espírito Santo de Deus levanta questionamentos no nosso coração, quando todos nós sabemos que assumimos determinadas posturas que são absolutamente contra os caminhos do Senhor. Elas são antagônicas a sermos pregadores da justiça, para termos autoridade, para termos tranquilidade, para termos coerência, precisamos caminhar com uma consciência limpa diante de Deus. Eu me lembro de alguns irmãos que chegaram até Jesus Cristo querendo matar aquela mulher que foi pega em adultério e disseram para Jesus Cristo, o senhor não vai fazer nada? Ele diz, então tá, quem não tem pecado pode ser o primeiro. E diz o texto da Bíblia que, começando dos mais velhos, acusados pela consciência, eles largaram as pedras e foram embora. Irmão, o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus fala coisas para nós. Não adianta o Espírito Santo de Deus falar e a gente tentar gritar para ensurdecer uma voz. Sabe por que muita gente sofre? Porque o Espírito Santo de Deus gritando para falar para você que nós estamos errados e a gente gritando para abafar a voz do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus levantar coisas no seu coração, se aquiete, irmão. Não apagueis o Espírito, se aquiete. Porque a única maneira de nós lidarmos com a injustiça é não só olhando para a cruz do Calvário, para a crucificação. Nós éramos uns injustos. Mas também olhando para o Espírito Santo de Deus. Foi Ele que deu capacidade para Jesus Cristo ressuscitar. Foi Ele que deu condições para que Jesus Cristo estivesse na boca de Noé, enchendo o coração de Noé para, a despeito da injustiça, continuar pregando. Ele talvez conhecia muitas das pessoas que ajudaram ele a construir a arca, irmãos. Muitas das pessoas conviveram com Noé. E a minha pergunta é, se você não fez o seu batismo e a sua profissão de fé, se você acha mesmo que você não precisa da igreja, repense isso, porque em lugar nenhum a Bíblia diz isso. Eu sei que tem gente que está falando isso, porque teve igrejas que machucaram a vida dessas pessoas. Eu entendo isso. Teve igrejas que usurparam o direito sobre estas pessoas e acabaram com uma autoridade que não tinham, fazendo coisas que não deviam. Mas isso não faz com que a igreja deixe de ter o seu papel. E o papel, um dos papéis que nós temos em relação à da igreja, é nós nos santificarmos para abençoarmos desde o menor até o maior.
Porque quando as pessoas vêm para a igreja, elas olham para o céu, mas elas também olham para o lado. Você está sendo observado. Você pensa que é só o pastor que está sendo observado? Todos nós estamos. É assim que deve ser. Porque a gente deve nos estimular a cada dia ao amor e às boas obras. Quando Jesus Cristo veio, percebe a diferença? Aquele que estava crucificado pelo Espírito Santo foi ressuscitado. Aquele que estava na boca de Noé, agora, por intermédio do Espírito Santo, deu condições de ele permanecer, e quando o dilúvio veio, salvou, ainda que ele diz que no verso 20, enquanto se preparava a arca, poucos. Enquanto se preparava a arca, poucos. Certamente não tem nada a ver com os espíritos naquele momento, porque a desobediência foi acontecendo enquanto se preparava a arca. É uma durabilidade de desobediência de 120 anos. Enquanto se preparava a arca, do mundo inteiro se salvaram poucos. Não interessa aqueles aos quais nós iremos pregar, se irão aceitar ou não. Interessa aqueles que serão batizados, aqueles que professarem a fé no Senhor Jesus Cristo, aqueles que tiverem uma consciência limpa diante de Deus e caminharem com o seu povo. Quando ele voltar, ainda que sejam poucos, ele vai buscar os pregadores da justiça. Eu fico até olhando imperadores que tinham poderes que muitas das autoridades do nosso tempo sequer passam longe da autoridade que aqueles homens tinham. Não ficou nem resquício de artefatos geográficos para nós nos lembrarmos de determinadas nações. Elas quase foram em extinção. É aquilo que o salmista diz, você viu o ímpio, de repente sumiu. E eu vejo as pessoas praticando injustiça, e são muitas, e às vezes a gente desanima, e eu fico olhando e dizendo, não, calma. Calma, porque essa injustiça é só aqui. Daqui a pouco eu vou ressuscitar junto com Jesus Cristo, e daqui a pouco, quando ele voltar, olha para a capacidade que o Espírito Santo de Deus deu à vida de Noé para ficar fiel nos 120 anos. Porque o mesmo Espírito que esteve com Noé, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você. E o mesmo jeito que ele fez com Noé, e o mesmo jeito que miraculosamente ele tirou da morte aquele que se encontrava naquele lugar, miraculosamente ele vai encher os nossos corações e, a despeito da injustiça sofrida, vai nos dar condições para sermos fiéis e pregadores da justiça. Abra a sua boca. Se a igreja não abrir, Deus vai fazer com que as pedras clamem. É uma mensagem que exclusivamente só a igreja pode fazer. Pregar a respeito de Jesus Cristo, o justo. O problema é que, às vezes, nós somos injustos. E aí, para falar da justiça sendo injusta, fica muito complicado, por causa da consciência que pesa. Então, a melhor coisa é a gente purificar o nosso coração. Se você não fez o seu batismo, meu conselho para você, faz o que você quiser, pensa o que você quiser a respeito do batismo. Eu não sou ninguém, irmãos. O meu papel é de falar que eu acho que o batismo tem um lugar muito importante. E eu sinceramente acho que se você não foi batizado, faça para ontem. E a minha palavra é para você que está na internet também. Não adianta você ficar aí achando que as coisas vão se resolver aí. Faça o seu batismo, porque a relação de Jesus Cristo com o seu povo sempre foi pública. E ele espera que a relação do seu povo com ele também sempre seja pública. Para a gente viver diante da injustiça, a gente tem que olhar para a crucificação. Mas para viver diante da injustiça, a gente tem que olhar para o Espírito Santo de Deus. Terceira e última coisa, para viver diante da injustiça, é óbvio, olhe para a consumação. Diz o texto aí que, no verso 22, depois de Jesus Cristo ter sido ressuscitado, ele foi para o céu e está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Veja que agora, Jesus Cristo, quando chega à direita de Deus Pai, todas as outras coisas, anjos bons e maus, principados e potestades, estão debaixo do seu domínio. Os mesmos que atazanaram Jesus Cristo, os mesmos que não deram folga para Jesus Cristo,
Os mesmos que, depois de 40 dias, quando ele estava absolutamente fraco, foi azucrinar a vida dele para ver se ele negava a sua fé e a sua relação com o nosso Pai. Os mesmos que eram demônios que apareciam para ver se desvirtuavam Jesus Cristo. O mesmo que, através da boca de Pedro, disse: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Ele diz: arreda-te, Satanás, porque eu vim aqui para me crucificar e você não vai tirar da missão que Deus deu para mim e que eu voluntariamente fiz. Esses mesmos anjos que ainda na sua crucificação diz: veja, ele não pode salvar nem a si mesmo. Desce daí se de fato é o Filho de Deus. Se ele ouvisse aos anjos malignos, se ele ouvisse as provocações, ele mesmo diz a Pedro: embainha a espada, porque aquele que viver por intermédio dela vai morrer por intermédio dela. Se eu quisesse, eu tinha chamado uma legião de anjos e acabava com a raça disso, mas eu não quero, porque é hora das trevas. Deixa as trevas no lugar dela, porque agora é hora de Jesus Cristo. E ele que reina eternamente para os séculos dos séculos, ao qual é bendito, toda a honra e toda a glória deve ser dada a ele, aos quais todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e para ele, e por ele, e ele é onde a história desemboca na sua honra, glória e louvor, aquele aos quais as pessoas diziam: mas não é esse o filho de José, o carpinteiro? As pessoas perguntavam: aquieta-te, mar, e emudece. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aquele que diz: você acha que quem sou eu? Então, para que vocês aprendam que o Filho do Homem tem autoridade, porque só Deus tem autoridade para perdoar pecados, seus pecados estão perdoados, toma o teu leito e some da minha frente. E eles ficaram embasbacados, porque ele dizia: é blasfêmia, porque ele se diz Deus, porque ele é Deus. Mas agora, depois da sua morte e ressurreição, através de tudo aquilo que as pessoas desdenharam sobre ele, ele é o rei que governa sobre todas as coisas. Então, primeiro veio o sacrifício, primeiro veio o sofrimento e agora vem a glorificação. Então, o que Pedro está dizendo na vida da igreja: aguenta como Jesus Cristo aguentou, porque ele sofreu, mas foi glorificado. E nós sofreremos e juntamente com ele também seremos glorificados. Tenha paciência, irmão. Diante da injustiça, como é que nós vivemos? Praticando a justiça, porque praticar a justiça é a coisa certa a ser feita, independentemente dos seus resultados temporários. Nós precisamos apenas fazer o que é certo, porque é certo fazer o que é certo. E se fizermos o certo, porque é certo fazer o que é certo, no tempo certo, se não desfalecermos, nós vamos colher. Nós seremos glorificados. Então, quando você tiver injustiça na sua frente, olhe para a crucificação. Quando tiver injustiça, olhe para o Espírito Santo de Deus. Quando tiver injustiça, olhe para a glorificação de Jesus. Quando eu olho para a cruz de Jesus, eu digo: eu fico mais humilde, o justo pelos injustos, mas eu digo: tá bom, eu preciso morrer para conduzir outros a Deus. Quando eu tiver injustiça, eu olho para o Espírito Santo, que esteve com Jesus Cristo desde o início. Na concepção, a gente fala que foi a concepção virginal e não o nascimento virginal. São coisas diferentes. O cristianismo, o protestantismo sempre defendeu a concepção virginal de Jesus Cristo. Na concepção virginal de Jesus Cristo, o Espírito Santo estava lá, porque o ente que tem em ti é um ente santo. No ventre materno ele era cheio do Espírito Santo. No desenvolvimento da sua vida, na adolescência, com 12 anos, estava conversando com os doutores da lei, cheio do Espírito Santo. Quando ele diz: agora se cumpre a lei, a Bíblia diz que ele estava vazio de tudo, mas cheio do Espírito Santo. O parceiro de Jesus Cristo foi o Espírito Santo de Deus. E ele conseguiu fazer o que ele fez, porque o Espírito Santo estava com ele. Irmãos, a gente tem medo, às vezes, né, João, de falar do Espírito Santo, parece que errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas o Espírito Santo não fica. Quando nós queremos abafar o seu grito e a sua voz dentro de nós e queremos crescer a nossa própria voz, ele vai deixando. Nós precisamos aprender que para andarmos diante da injustiça é só pelo poder do Espírito Santo, não tem outra saída. Deus me dá graça, Deus me enche do mesmo Espírito que tinha em Jesus Cristo. Habita em mim como habitava em Jesus Cristo, mas me enche como o Senhor encheu, para me dar as condições de fazer aquilo que Ele fez,
para fazer com que eu aprenda a morrer para mim mesmo, como Jesus Cristo aprendeu a morrer para Ele mesmo, para fazer com que eu ganhe condições de obediência como Ele obedeceu, como Noé no passado obedeceu, e como as pessoas em Pedro iam obedecer, e como hoje, nos dias de hoje, nós iremos obedecer. Somente se o Espírito Santo de Deus encher e transbordar os nossos corações. Nós não precisamos de uma igreja com um pastor cheio do Espírito Santo de Deus, não precisamos de uma igreja exclusivamente com a liderança cheia do Espírito Santo de Deus, nós precisamos de uma igreja com um pastor cheio de Deus, com a liderança cheia de Deus e com os membros da igreja cheia de Deus, porque Deus quer que todos aqueles que andem na sua presença sejam cheios dele. A igreja precisa transbordar do Espírito de Deus. Não é só a nossa liderança, não é só eu que tenho a responsabilidade de buscar enchimento de Deus. Todos nós temos a responsabilidade, o privilégio e o acesso de sermos cheios de Deus. Só conseguiremos vencer as dificuldades, só conseguiremos vencer as injustiças, irmãos, se o Espírito de Deus encher a nossa vida, se o Espírito de Deus encher o nosso pensamento, se Ele renovar a nossa alma. Senão jamais conseguiremos produzir aquilo que é fruto dos céus, aquilo que é fruto celestial. Nós vamos produzir aquilo que é nosso, aquilo que é próprio nosso, aquilo que é da carne. Encha do Espírito Santo de Deus e jamais satisfareis os desejos da carne. O Espírito Santo de Deus precisa ser o nosso parceiro cotidiano. Essa igreja do Cruzeiro precisa ser uma igreja cheia de Deus, com uma liderança cheia de Deus, com presbíteros e diáconos cheios de Deus, com presidentes de sociedade interna cheios de Deus, com um pastor cheio de Deus, com os membros novos ou mais antigos na fé cheios de Deus. Todos nós precisamos transbordar do Espírito Santo de Deus. Quando a injustiça se manifestar, nós conseguimos. Noé conseguiu 120 anos. Jesus conseguiu, ainda que foi para a morte, nós também vamos conseguir, do mesmo jeito que esses irmãos também conseguiram. Então se pergunte, Espírito Santo de Deus, o que eu preciso fazer para que o Senhor me encha do Senhor? Eu começo, no mínimo, dizendo, ouça a sua voz. O problema é que a gente é teimoso, burro chuco, insistente em fazer o que a gente quer. O Espírito diz, não faz isso. E você diz, mas eu quero fazer. E, por fim, olhe para a redenção, olhe para a glorificação. Aquele que foi humilhado é agora o governador de todas as coisas. A Bíblia diz que nós, crentes, a igreja de Jesus Cristo, vai julgar os próprios anjos, irmãos. Nós estaremos em um lugar de glória. Então, olha para a glória, olha para a redenção. Jesus Cristo foi o primeiro de uma raça. Eu não sei como é que você veio, mas se a injustiça campeia ao seu redor, e se isso leva você a se desanimar, eu gostaria muito que o texto de Pedro servisse para você se animar, se renovar diante de Deus. Pessoal, Jonas, Carlos, dá para a gente cantar a última música? Há momentos que na vida... Isso, eu acho que diz bem respeito ao que nós estamos falando. Eu queria que a gente aprendesse a olhar para a crucificação, mas não é só para olhar e dizer, Jesus Cristo morreu. Não, irmão, você não está entendendo. Você vai ter que morrer. A semente só produz fruto quando é lançada sobre a terra e morre. A gente tem que aprender a morrer para produzir coisas que não são nossas. Para conduzir irmãos até Deus, a gente vai ter que respirar fundo. Eu até estou no meu direito, Jesus Cristo também estava. Eu até não fiz nada, Jesus Cristo também não. Eu até sou inocente, Jesus Cristo também era. Mas eu morro. A gente também tem que morrer junto com Ele. Só vai ressuscitar com Jesus Cristo aqueles que morrerem com Jesus Cristo. Então, quando... Eu nem vou aplicar o que eu estou pensando, mas eu queria que você sinceramente pensasse. Quando os problemas surgirem no meio da igreja, aprenda a morrer. Ah, mas o outro... Esquece o outro, irmão. Morre. Morre. A igreja presbiteriana do Cruzeiro precisa morrer. Porque quando a gente morre para nós, a gente ressuscita junto com Jesus Cristo. Quando a gente... pede que o Espírito Santo de Deus seja o nosso parceiro, ser habitado pelo Espírito Santo de Deus não é ser possuído pelo Espírito Santo de Deus. Tem muito crente vazio do Espírito Santo de Deus, porque quer fazer a sua vontade. Morre, irmão, para conduzir outros até Deus e peça, Espírito Santo de Deus, eu estou com vontade de fazer outras coisas, estou com vontade de pecar, estou com vontade de desandar, não estou com vontade de fazer a tua vontade, me ajuda.
Coloque em mim aquilo que não é meu. Derrama da tua graça e faz em mim aquilo que não é natural. Move a minha vontade, porque o Senhor é quem move, tanto querer quanto realizar. Faz aquilo que para mim é impossível. Porque eu quero que o Senhor seja meu parceiro, como foi de tantas pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam, cadê o Geraldo? Ele não tem, porque tem alguma coisa celestial. Cadê Maria? Cadê o José? Cadê cada um de nós? Não existimos mais. Agostinho dizia, quando a prostituta passava e dizia, Agostinho, Agostinho. Ele dizia, aquele Agostinho que você conheceu morreu, ele não existe mais. Irmão, alguém uma vez disse para mim, pastor, o senhor começou aqui e o senhor está tão diferente. Aquele João Geraldo que eu conheci morreu, mas doeu. Jesus Cristo, quando morreu, doeu. Vai doer, porque é uma parte do que ainda somos. Ainda habita dentro de nós. Mas quando a gente experimentar isso, olha para a ressurreição e diz, Senhor, eu quero governar junto com Jesus Cristo, eu quero viver com Ele. Aquele que foi desprezado, agora está exaltado. Se eu hoje estou desprezado, tudo bem, Senhor, porque o tempo da exaltação vai chegar. Ele não é hoje, mas vai chegar. Se você não fez o seu batismo público, a profissão de fé, eu queria desafiar você e você que está na internet ouvindo. Faça a sua pública profissão de fé e se batize. Pois o mundo foi lavado um dia pelo batismo, cada um de nós também somos. E quando Deus evocou a vida de Noé, quando ele matou todo mundo, ele também, de maneira semelhante, vai evocar a vida da igreja, quando ele pegar as pessoas presas lá no inferno, para jogar no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Se você está desanimado, saia animado com a crucificação, com o Espírito Santo e com a consumação. Preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Só um pouquinho, nós vamos cantar a segunda vez, e eu não fiz isso ainda com a igreja, mas morri de vontade de fazer várias vezes, mas hoje eu vou fazer. Se você quer que eu ore com você, vem aqui na frente, você que é membro da igreja, para que você seja cheio de Deus. Eu não tenho poder para encher seu coração de Deus, mas eu tenho a liberdade de clamar por cada um de nós, para a gente morrer para nós e aprender a sermos cheios de Deus. Enquanto cantamos, você pode vir à frente, que quando terminar eu vou orar por cada um de vocês. Vem à frente, se o Espírito de Deus toque em você, para que sejamos a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, produzindo coisas que são próprias do âmbito celestial. Jamais nós faríamos, mas se o Espírito nos encher, aí nós podemos fazer. Vamos cantar? Há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E
clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Você que está na internet nos ouvindo, você não pode estar aqui na frente. Se você tem esse mesmo desejo, se coloque de joelhos aí na sua casa. Gostaria que nós orássemos, gostaria de interceder pela vida dessa igreja, para que sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. Nos perdoe porque nós matamos Jesus Cristo. Nos perdoe porque os primeiros injustos éramos nós. Quando somos alvos da injustiça, isso machuca, é verdade. Machucou Jesus Cristo. Isso, na verdade, mata coisas dentro de nós como matou Jesus Cristo. Produz frutos de morte. Mas nós queremos produzir frutos dignos de arrependimento. E para isso, precisamos desesperadamente do teu Espírito. Aquele que esteve na boca de Noé durante 120 anos. Aquele que esteve ressurgindo e ressuscitando Jesus Cristo, produzindo coisas que ao homem é absolutamente impossível. Seja o mesmo Espírito que habita em nós e que nos encha das coisas celestiais. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor habita nos corações daqueles que são seus. O Senhor percebe aqueles que estão aqui, ó Deus, e que estão também remotamente de joelhos na sua casa. Enche essa igreja daquilo que é seu. Enche, ó Espírito Santo de Deus, cada um de nós com a tua pessoa, com as tuas coisas, com as coisas celestiais. Dá-nos graça, Deus, para transbordarmos do teu Espírito, para aprendermos a morrer para nós mesmos, para aprendermos a produzir o fruto do Espírito, para que essa igreja cada dia mais, ó Deus, produza naturalmente aquilo que são coisas celestiais, que por nós mesmos jamais conseguiremos. Mas porque clamamos em nome de Jesus, para que o Senhor Espírito Santo de Deus nos encha, não só habite em nós, mas possua cada vida de cada um de nós. Produz nessa igreja aquilo que é próprio teu, ó Espírito Santo de Deus. Dá ministérios, ó Deus, jovens cheios do Espírito Santo do Senhor, adolescentes cheios do Espírito Santo de Deus, presbíteros e diáconos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos em Cristo, novos ou não na fé, cheios do Espírito Santo de Deus, pessoas, ó Deus, novas de idade, mais velhas de idade, cheias do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos reconhecidos não porque queremos, mas porque não podemos esconder a tua influência benéfica nos enchendo com as tuas coisas, fazendo da igreja presbiteriana do Cruzeiro uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Faz dessa igreja um pastor cheio do Espírito Santo de Deus, para que todos juntos, cheios do Espírito Santo de Deus, consigamos viver diante da injustiça. Ela é grande, ela campeia ao nosso redor, ela se multiplica, ó Deus. O justo é perseguido. Eu sei que o Senhor olha do céu e não gosta quando essas coisas acontecem, mas dá-nos graça, Deus, para vivermos enquanto aqui ainda estivermos, sendo pregadores da justiça, fazendo aquilo que é certo, ó Deus, porque é certo fazer aquilo que é certo. Dá-nos graça. Se há pessoas desanimadas, anima de novo. Se há pessoas quebradas, ó Deus, junta de novo. Se há pessoas que morreram para si mesmas, estão aí machucadas, que o Senhor vivifique como vivificou Jesus Cristo, em nome de Jesus. Produz aquilo que o Senhor tem produzido na história. Produz agora nessa história, na história da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, uma igreja cheia de Deus. Para que quando o Senhor voltar, ó Deus, possamos estar animados e ressuscitarmos juntos com o Senhor, sermos reinantes junto com o Senhor e estarmos na redenção junto contigo, reinando e governando sobre todas as coisas. Nos ajuda nesse processo, é o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.